Glória a Deus, amém, ao Pai do Senhor Jesus, amém. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos exaltar o nosso Rei nessa tarde, nessa noite. Já o terceiro culto, e a presença de Deus com certeza está nesse lugar. Que você possa entregar o seu melhor. Eu creio que você veio da sua casa para entregar o melhor ao nosso Deus, que é digno. Aleluia. Nesse momento você possa fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor nosso Deus, nós queremos te entregar tudo, Senhor. Que o teu reino venha sobre nós, que a tua vontade seja feita, que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade nesse lugar. Vem encher as nossas vidas, Deus. Vem preparar, Senhor, os nossos corações. Em nome de Jesus, que o Senhor reine sobre nós, reine sobre esse lugar. Que essa casa seja cheia da tua glória nessa noite. Nós te entregamos tudo, tu és o Rei das nossas vidas. Amém. Você pode celebrar o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Tu és digno, Senhor. Aquele que ressuscitou.
Você pode dizer isso? Ele é o leão. Vamos declarar. Cordeiro que venceu. O leão da tribo de Judá. Ele é o leão. Cordeiro que venceu. Ele venceu para sempre. Tu és o único das nossas vidas, Senhor. Aleluia. Eu não tenho para onde ir. O teu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Não sei mais o que fazer. Sem tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único. Incomparável és na minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Tudo é teu. Eu não tenho para onde ir. O teu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de ti. Vamos declarar isso juntos, vamos. Único, tu és o único. Incomparável és na minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Tu és o único. Único, tu és o único. Incomparável.
só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Vamos, cante bem alto pra Ele. Tu és santo. Exalte o nome do Senhor nessa noite, Ele é digno. Tu és digno de... Vamos mais uma vez, vamos cantar isso bem alto. Tu és santo, está pra sempre reinará. Só em ti, Senhor, só em ti eu nada temerei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Eu creio, Ele virá, vestido de glória, vestido de glória. Te esperamos, te esperamos. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. A tua igreja que te espera, Senhor, que anseia pela tua presença. Vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Diga,
crê nisso, exalte o nome do Rei. Aleluia! Glória ao teu santo nome, Jesus. Oh, nós cremos sim, nós cremos sim. Oh, a tua presença nos basta, Senhor. É a tua presença, Senhor, que nos completa. Aleluia. Nós desejamos, Senhor. Seu amor me trouxe aqui pra entender que sou de ti. Em outros lugares eu busquei e em tua presença achei o meu lugar. Seu amor me trouxe aqui pra entender que sou de ti. Em outros lugares eu busquei e em tua presença achei o meu lugar. E agora
só quero te diga pra ele, oh, eu só quero te contemplar. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu, eu o verei como ele é. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa e ele virá, soberano em poder, ele virá. Quem crê, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E veja, ele traz consigo a sua recompensa. Quem crê nisso, quem crê, que possa celebrá-lo. Por ele que eu estou perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Declare mais uma vez: ele, por ele que eu estou perdendo tudo. Dono dos meus dias. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Ele é o dono dos nossos dias. Ele é o dono das nossas vidas, de tudo que somos, de tudo que temos. A Ele nos rendemos. Você pode se assentar, querido. A letra dessa canção, ela é poderosa porque ela é uma letra de rendição, de entrega, de uma entrega completa, sem reservas, por inteiro. E esse precisa ser o nosso coração todos os dias. Quando falamos de dízimos e ofertas, muitas vezes para alguns pode parecer algo meio sem graça, mas para aqueles que entenderam que a rendição completa é o lugar de filhos, que a rendição completa, o lugar da obediência, nos traz uma alegria que não pode ser explicada por homens. Esse é o nosso lugar. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus trouxe ao meu coração esses dias, que é sobre Esdras. Em Esdras 2, versículo 68 diz: quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo lugar. Veja, o povo de Israel havia sido levado no cativeiro da Babilônia, passaram anos naquele lugar, eles se acostumaram com a cultura daquele lugar, uma cultura diferente. Mas aquele povo que saiu da Babilônia e decidiu voltar para Jerusalém para reconstruir o templo, aquele povo entendeu e de forma voluntária
trouxe ofertas, sacrifícios para a reconstrução do templo. Aquela oferta ali diante de Deus não era simplesmente sobre ouro, sobre prata, sobre pedras preciosas. Não era sobre isso. Era sobre um posicionamento no mundo espiritual. Era uma declaração daquele povo dizendo: ok, nós passamos anos nessa cultura da Babilônia, numa cultura mundana, uma cultura diferente, mas nós entendemos que na cultura de Deus, que na cultura do céu, a nossa vida precisa estar alinhada com princípios celestiais. Dízimos e ofertas não são apenas porque a igreja do Senhor é sustentada, é mantida, a obra do Senhor é abençoada, ela se expande através daquilo que você traz à casa do Senhor. Não é apenas sobre isso, mas é sobre o seu coração estar nesse lugar, porque não existem atalhos para se chegar onde Deus quer que você chegue. Só existe um caminho, e é o lugar da obediência, é o lugar da gratidão, da honra ao Senhor e da total dependência. E o mais lindo é que depois que esse povo entrega o que podiam, e a Bíblia vai discorrendo, à medida que cada um podia, entregava naquele lugar. Mais à frente, em Esdras 6, existe um decreto do rei Ciro, que diz assim: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Mais à frente diz assim: o custo será pago pela tesouraria do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa do Senhor. Veja só, o povo fez o que lhe cabia como parte. O povo alinhou o coração a princípios celestiais. E quando nós vivemos isso na nossa vida financeira, quando o nosso coração está alinhado nessa rota, Deus se manifesta de uma forma sobrenatural. Deus levantou um rei ímpio aos olhos humanos, de onde menos se esperava. Houve provisão e restituição. E eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida, que à medida que o seu coração se alinha com a rota do céu, à medida que o seu coração se alinha com princípios divinos, existe uma provisão sobrenatural e existe uma restituição celestial sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida. O ano está começando, mas 2026 vai ser um ano de surpresas do céu, de onde menos você espera. Deus vai trazer provisão para que o propósito dele se cumpra na sua vida. De onde você menos espera, vai haver restituição de tudo aquilo que foi roubado, de tudo aquilo que foi consumido, à medida que o seu coração se alinha à rota do céu, à medida que o seu coração se entrega por inteiro. Não apenas o seu casamento, a sua família, não apenas o seu trabalho, mas tudo que pertence a você. Todo o seu coração está inclinado como resposta àquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Eu quero orar por você. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, porque tudo aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo, o Senhor conta conosco. O Senhor não precisa de nós para aquilo que o Senhor quer fazer, porque o Senhor pode levantar quem o Senhor quiser, onde o Senhor quiser, mas o Senhor conta conosco nesse tempo, para que a tua obra se expanda, para que a tua obra seja completa. E eu te peço, Pai, nessa noite, envia provisão sobrenatural e celestial, que nesse lugar os corações generosos encontrem em Ti o sustento, encontrem em Ti a prosperidade sobrenatural. Eu quero declarar que 2026 será um ano de restituição. O Senhor vai fazê-los colher a 100 por um tudo aquilo que foi plantado diante de Ti, Pai. Eu os abençoo e eu os envio para viverem o sobrenatural de Deus aqui na terra, em nome de Jesus, amém? Oh glória. Então, se você recebeu essa palavra, eu quero te convidar para trazer o seu dízimo, sua oferta, com alegria no seu coração nesse lugar, amém? Eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido
escravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Você é um homem em busca de se tornar a melhor versão de si mesmo? Junte-se a nós em nosso evento mensal de hombridade. Venha compartilhar experiências, conhecimentos e desafios com outros homens que buscam crescimento pessoal. No dia 21 de fevereiro, às 15h, acontece o treinamento de inclusão do CN Kids, na CN Fortaleza. Um momento aberto para quem serve no CN Kids e também para quem deseja aprender mais sobre inclusão. Convocamos todos os campi para fazerem parte desse treinamento. Viva uma imersão profunda no Reino de Deus. Inscrições abertas para mais uma turma da Escola Integral de Formação de Libertadores, EIFO1, um curso para quem deseja desenvolvimento pessoal e ministerial transformador. Vagas limitadas. Inscrições no aplicativo CN. Se você está noivo ou pensando em casar, estão abertas as inscrições para o curso de noivos da CN. As inscrições deverão ser feitas até o dia 28 de fevereiro no aplicativo da CN, na aba Cursos. Quer ter um casamento firmado na rocha? Aproveite essa oportunidade. O batismo é uma decisão pública de fé e um novo começo em Cristo. Um momento incrível de celebração, entrega e testemunho. Se você deseja ser batizado, procure a nossa equipe no hall da igreja. A chegada de um bebê transforma tudo. No dia 27 de março começa o curso Preparação para a Chegada do Bebê. Serão 7 semanas que vão te dar segurança, propósito e direção para viver a maternidade e a paternidade com confiança. Inscreva-se no aplicativo CN Fortaleza. Você está pronto para se conectar, se inspirar e descobrir o propósito de cada ministério da nossa igreja? Chegou a hora de fazer o seu check-in. Conheça um pouco sobre nossa igreja, nossos ministérios e a visão dos nossos pastores. Inscrições pelo aplicativo da CN Fortaleza na aba Eventos. Te esperamos lá. Já imaginou caminhar pelas ruas onde a fé foi reformada e a Bíblia voltou ao centro? A Caravana da Reforma Protestante é uma imersão na história da igreja, passando pela Alemanha e pela Suíça, lugares onde a palavra ganhou voz e alcance. Se você ama a palavra e a história da fé cristã, essa caravana é para você. Vagas limitadas.
Estão abertas as inscrições para a Escola CN Kids de Música e Artes. Aulas de teclado, violão, bateria, musicalização, pintura e canto, na CN Fortaleza. Para informações e inscrições, entre em contato com a Secretaria da Escola de Música CN Kids. Você sabia que a nossa igreja ora 24 horas por dia? Nós queremos te convidar para fazer parte desse movimento de oração e intercessão. Para isso, você acesse o aplicativo da CN Fortaleza e se inscreve. Com certeza vai ser uma alegria ter você junto conosco nesse movimento. Esse foi o nosso CN News. Siga-nos nas nossas redes sociais. Boa noite. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você pode dar uma boa noite aí para quem não veio com você ao redor. Essa noite, né, de chuva. Você acredita que quando eu vim de manhã para cá, eu passei e tinha um casal de blusa, né, que tá meio friozinho. Aqui no Ceará é assim, né, dá um pouquinho, o pessoal quase morre de frio. Sabe que essa semana eu vi no Povo que fez 22 graus, aí uma madrugada o pessoal até ligou aquecedor, né? Assim, o cearense, frio demais. Que bom, né? Que esse clima está maravilhoso. Queridos, nós queremos conhecer quem está nos visitando pela primeira vez. Por favor, levante uma das suas mãos, a gente quer conhecer você. Mantenha a mão levantada, alguém vai até você e vai te dar uma lembrança. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria que você desse uma salva de palmas a essas pessoas. Que coisa boa, Deus é bom. Se você puder abrir a Bíblia comigo em João capítulo 1, verso 23. É o discípulo João, né, que escreveu o Evangelho de João, falando de João Batista. João Batista foi o primeiro mestre, ou seja, João, o evangelista, o João que deitava no colo de Jesus, ele foi discípulo de João Batista. E quando João Batista apontou para Jesus, disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Bíblia diz, naquele momento, João deixou de seguir a João Batista e foi seguir a Jesus, né? João e Pedro. E então aqui é o evangelista João falando do João Batista, e o João Batista respondendo. Vamos lá, João 1, 23 diz assim: João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Os fariseus perguntaram para João Batista: você é o Cristo? Ele: não sou o Cristo. E ele respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto. E o que a voz clama? Façam um caminho reto para o Senhor. O que é isso aqui? Façam um caminho reto. Imagine uma estrada com altos e baixos, torta e tudo. Qual é essa expressão? Ela: acerte o caminho para que o Senhor venha. É isso aí que está dizendo. Acerte o caminho, aplane o caminho, assim, para que o Senhor venha. Queridos, Deus é um Deus soberano. Soberano. E o que é soberania? Significa que Deus governa autônomo. Ele não precisa de ninguém, ele não precisa de nada, ele é ilimitado no seu poder de governar. E nada, isso é soberania, é uma doutrina bíblica, que diz que nada acontece sem que seja do seu conhecimento, e sem que seja na sua permissão ou decisão. O que é soberania? Essa doutrina da soberania de Deus significa que Deus não reage à história, que Deus conduz a história. Às vezes nós, aí no nosso tempinho, assim, no nosso pouquinho tempo que nós temos na história, nós olhamos assim e diz assim: nossa, está terrível esse tempo. Não, querido, Deus conduz a história. Ele não conduz apenas o seu momento. É como um gráfico, sabe, que o gráfico não vai assim. Às vezes a gente está num ponto que o gráfico está batendo, mas Deus vai conduzindo a história. O que é soberania? Significa que a vontade de Deus não pode ser frustrada. Não pode ser frustrado. Mesmo quando Ele delega, permite que os homens façam escolhas, no final das contas a sua vontade será feita. Então vamos definir de uma forma
mais certo. O que é soberania? Deus faz o que quer, quando quer, como quer e através de quem Ele quer. Ele não submete a ninguém, é segundo o conselho da sua vontade e da sua decisão. E assim, mesmo quando algo acontece no mundo, que vamos dizer não é a vontade de Deus, por exemplo, a Bíblia diz assim, a vontade de Deus é que todo homem se salve e ninguém se perca. Tem gente que se perde? Sim. Mas Deus continua sendo soberano, porque de antemão Ele permitiu que isso acontecesse. Então, de um certo modo, Ele rege tudo, mesmo quando aquilo que aconteceu não significa o que Ele quer, Ele é soberano. Então, Deus é soberano. E assim, Deus sendo soberano, eu não sei quando Ele vai fazer, de que jeito Ele vai fazer, o que Ele vai usar para Ele fazer. Quando eu tenho uma promessa, por exemplo, tem uma promessa de Deus para Deus fazer algo, eu não sei como Ele vai fazer, quando Ele vai fazer, de que jeito Ele vai fazer. A única coisa que eu posso fazer é justamente o que está nesse texto. Por isso é tão importante hoje que a gente receba o que Deus tem para nos dar. Porque a única coisa que eu posso fazer é preparar o caminho para que Ele venha. Irmãos, o princípio de que Deus só visita coisas que foram preparadas para Ele é abundante na Escritura. É assim, é muito. Em Amós 3,7 diz assim: certamente eu, Senhor seu Deus, não farei coisa alguma que não tenha sido preparado pelos meus servos. Ou seja, as pessoas têm que preparar, algo tem que ser preparado para que Deus faça. Deus não age segundo necessidade. Se você acha que Deus vai vendo assim uma necessidade, eu vou abençoar essa pessoa porque ela precisa, eu vou abençoar, é porque você não lê a Bíblia. A Bíblia não é um livro de resposta a necessidades, a Bíblia é um livro de resposta a princípios. Jesus fala algo que choca muito os saduceus e os fariseus. Ele diz assim: no tempo de Elias havia muitas viúvas em Israel, mas Deus enviou Elias a uma viúva em Serepta. Serepta é um lugar que não era de Israel. Ele chocou ali os saduceus dizendo: Deus não seguia por necessidade. Deus age, Deus trabalha aonde foi preparado para Ele trabalhar. E a gente vamos ver abundantemente isso. Elias, a Bíblia diz que Elias teve que acertar o altar para o fogo cair, ou seja, Deus só viria aonde foi preparado. Moisés, em Êxodo 19:10, diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, santifica o povo, hoje e amanhã, prepare tudo, que ao terceiro dia eu descerei sobre o monte Sinai e vou manifestar ali o meu fogo e o meu poder. Ou seja, Deus dizendo: eu não vou descer se não estiver preparado para eu descer. Eu não vou manifestar o que eu quero sem que esteja preparado. O livro de Josué, antes de Josué e o povo de Israel conquistar a terra prometida, o que é dito? Santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Isso é um princípio, é abundante. Esdras restaurou a leitura, a Bíblia, ao Torá, a leitura, ao interesse de Israel com a Bíblia, para que restaurasse a presença de Deus. Ou seja, quando foi restaurado o interesse pela palavra, aí Deus disse: pronto, vou descer. Neemias, ele restaurou os muros e o comportamento, o caráter de Israel para o quê? Para acontecer um avivamento. Davi prepara todas as coisas para o templo. Salomão vai lá e constrói o templo, deixa exatamente como Deus mandou, para o quê? Para depois Deus descer. Eu posso caminhar com você na Bíblia toda. Deus só desce, só age, só manifesta em lugares que foram preparados para Ele. Por isso, quando Deus quis manifestar o mais incrível, o mais poderoso, aquilo que Ele tinha de melhor, que é o Filho dele, que é o Deus encarnado Jesus, Deus enviou alguém na frente para preparar o caminho. Deus enviou João Batista. E João Batista, ele diz aqui: eu vou preparar o caminho do Senhor. Ele lutou, ele profetizou,
ele confrontou, ele batizou as pessoas no arrependimento, preparando o caminho para que Jesus se manifeste, porque ele não vai se manifestar se uma vida, se um ambiente, se uma atmosfera, se um lugar não for preparado para ele. Irmão, Deus não tem problema de autoestima. Ele não está no céu dizendo assim: ai, eu preciso de adoração, eu estou tão sozinho. Deus não tem isso. Irmão, Deus é bem resolvido. Deus age por princípios e por valores, e Ele não visita o que não foi preparado para Ele. Então, se você quer uma manifestação de Deus, como eu quero, se você quer uma intervenção do céu, se você quer que Deus haja em seu favor, se você quer que Deus manifeste a sua presença em algo na sua vida, você precisa preparar o caminho. Você precisa de preparar o caminho, colocar o tapete vermelho, acertar, para que ele se sinta convidado e venha. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, na vida de João Batista. Esse homem que preparou o caminho, e na vida dele tem princípios do que é preparar o lugar, preparar o ambiente, nos preparar o caminho para que Deus venha e faça o incrível, o poderoso, o extraordinário. Irmãos, Deus fará o extraordinário na nossa vida. Eu queria alguém para dizer amém para isso. Deus fará o extraordinário, se nós prepararmos o caminho para que Ele faça. Então vamos olhar para a vida de João. João, ele veio dar testemunho de Jesus. Vamos lá, ele veio preparar, e a Bíblia diz, ele veio para dar testemunho de Jesus. É ele que diz assim: olha, eu batizo com água, mas depois de mim vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo com fogo. Ele diz assim: cuja as sandálias eu não sou digno de desatar as sandálias, amarrar as suas sandálias. Ele faz o quê? Ele dá testemunho a respeito de Jesus. E o que é isso? É uma cultura que João tinha de honra, e Deus só age aonde está posto uma cultura de honra. Entenda, querido, olha, falar da qualidade de alguém não desfaz a sua. A honra, querido, é reconhecer e dar o lugar devido. João era um rabi muito maior que Jesus, mas muito. Jesus estava apenas começando, Jesus não tinha nenhum discípulo. A Bíblia diz que as multidões afluíam para ser batizado por João. A Bíblia diz, querido, que os líderes de Israel e de Jerusalém viam. Ele era o maior líder religioso do seu tempo. E mesmo assim, ele teve a humildade de honrar alguém que tinha uma coisa que ele não tinha. Irmãos, o princípio da honra é um princípio onde Deus visita. O princípio da desonra é um lugar onde Deus não visita. Existem momentos, irmãos, que é a hora de celebração da qualidade de outra pessoa, não da sua. Existem momentos que é a hora de perceber o valor de outra pessoa. E isso é o quê? Cultura de honra. Eu já percebi várias vezes, querido, em mesas, em lugares que eu estou, em conversas, quando você começa a comentar assim, da qualidade de alguém, e celebrar, e elogiar alguém, e uma pessoa está ali na mesa, e se sente até meio irritado, porque ele conhece um erro daquela pessoa. É como se nós não pudéssemos honrar alguém que tem falhas, que tem erros. As pessoas não entendem o princípio da honra, elas não conhecem, elas não reconhecem. Talvez você faça até melhor, talvez você tenha até mais experiência, talvez você seja mais organizado, talvez você tenha mais conhecimento, talvez você seja maior que aquela pessoa, mas com certeza você é mais competitivo. A competitividade é a linguagem da desonra.
É quando eu, querido, de alguma maneira não percebo a grandeza, a beleza de alguém. A honra, querido, é um convite a Deus, para Deus se manifestar. A honra é a maneira como Deus olha e diz: eu vou visitar aquele lugar está preparado para mim. Irmãos, tem pessoas que não honram, assim, não reconhecem, não valorizam e nem elogiam as pessoas mais importantes da vida. Queridos, se você tem dificuldade de elogiar alguém, entenda, eu vou fazer uma pergunta assim, amorosa, porque hoje a gente está em família. Se você tem dificuldade de elogiar uma pessoa, você tem um problema com desonra. Quem tem dificuldade de elogiar é porque, alguma maneira, alguma coisa dentro da pessoa, no subconsciente dela, tem um padrão mental de que se eu der um elogio para alguém, eu estou tirando de mim. Se você, ouça, irmãos, toda honra não dita é desonra. Aquilo que você não fala é desonra. Toda gratidão que não foi falada é ingratidão. Não existe, irmãos, alguém, eu sou uma pessoa de honra. Você fala, você manifesta. Não, é que eu sou mais tímido. Você é de desonra. A desonra é justamente não esticar o seu emocional para não entregar algo a alguém. Irmãos, o único mandamento dos 10 mandamentos que tem uma promessa dentro dele é da honra, que diz: honra o teu pai e tua mãe e os teus dias serão prolongados sobre a terra. Ou seja, a honra tem um resultado, uma bênção inserida, é o único mandamento. Ou seja, logo a desonra tem uma maldição inserida. Todo mundo que cria um ambiente de desonra, aí você, eu não sou de desonra, eu volto a dizer, se você nega o reconhecimento de alguém, se você tem problemas com o elogio, não se engane, você é alguém que precisa tratar a desonra dentro de você. Irmãos, olha, quantas pessoas eu já aconselhei que dizem assim: olha, bispo, rapaz, ninguém me reconhece naquele lugar não, ninguém reconhece o meu esforço, ninguém reconhece. Eu sempre vou para o mesmo lugar e eu falo assim: vamos fechar os olhos aqui, porque a falta de reconhecimento é colheita. Tem alguém que você não reconheceu na sua história? Você reconhece? Quantas vezes você celebrou a sua mãe por fazer tudo que você fez por você? Quantas vezes que você elogia seu pai e você honrou seu pai? Quantas vezes você se esforçou? Vamos fazer na trajetória, porque, irmãos, deixa eu dizer, a semente, ela é escolhida se você vai semear ou não, mas a colheita é obrigatória. Quando você semeia algo, querido, é obrigatório colher. Esse é um princípio de Deus. Olha o que a Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Irmãos, João era um cara de honra. Imagine, ele era muito maior que Jesus. E depois alguém chegou para ele e diz assim: João, aquele que você apontou está batizando mais que você. Ele diz: importa que ele cresça e eu diminua. Ele não tem problema, irmãos, ele é resolvido, ele sabe dar lugar de honra. Ele conhece o princípio de Romanos capítulo 13, verso 7, que diz assim: portanto, dai a cada um o que lhe é devido, a quem devido honra, dê honra. Irmãos, deixa eu dizer algo para você, meu querido. De repente, o que Deus está chamando a atenção hoje é: existe alguém na sua vida em que você não entregou honra. E honra, irmãos, é um reconhecimento, e honra é um esforço, e honra é um elogio, e honra é uma declaração, e honra, querido, é erguer essa pessoa, é levantar, é cuidar dessa pessoa, é defendê-la. Irmãos, deixa eu dizer algo em nome de Jesus: não se prepara o caminho para Deus com semente de desonra na nossa vida. Deus quer trazer o sobrenatural, mas a gente tem que preparar o caminho para Ele, e para preparar
é uma semente de honra. Não negue reconhecimento a quem merece reconhecimento. Não negue o elogio a quem merece elogio. Não negue celebração a quem merece celebração. Não negue um obrigado e um agradecimento a quem merece agradecimento. Seja e viva o princípio do céu na terra. Prepare o caminho que Deus vai vir e vai fazer um milagre. Alguém aí pode me ajudar, querido? Olha, primeiro é um código. Preparar o caminho é ter um código de honra profundo. Segundo, preparar o caminho é ter humildade como fundamento. Olha só que incrível, João 1,19, ele diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou: eu não sou o Cristo. E perguntaram: então quem é? És tu Elias? Eu não sou Elias. Então o que é? Tu és profeta? Ele disse: não sou profeta. Irmãos, que incrível. Todo mundo para erguer, João Batista estava na crista da onda. Todo mundo para dizer: você é o Cristo. Ele disse: eu não sou. Eu não quero que você imagine mais do que eu realmente sou. Que forte, irmãos. Que lugar de humildade. Assim, porque, irmãos, a geração que a gente vive, ela a todo tempo está tentando projetar o que não é e prometendo mais do que pode entregar. A geração que a gente vive, irmãos, está todo mundo construindo uma persona falsa para convencer as pessoas de que é uma coisa que não é. João Batista está aqui, querido, dizendo assim: olha, para você entender o que você é, você primeiro tem que descobrir o que você não é. Irmãos, sabe, quantas pessoas chegam para mim assim, dizem assim: bispo, o que é que Deus me chamou para me fazer? Eu não sei ainda, eu não sei o que Deus me chamou para fazer, qual o propósito da minha vida? E eu sempre digo: querido, isso aí é mais difícil, mas vamos começar com aquilo que Ele não te chamou. Aí a gente vai para uma lista: Deus chamou para isso? Não, isso Deus não me chamou. Opa, então já, Deus chamou para isso? Isso Ele não me chamou. Deus chamou para isso? Isso Ele não me chamou. E aí você caminha para saber o que você é, eliminando o que você não é. João Batista diz: eu não sou Cristo, eu não sou Salvador, eu não fui chamado para salvar ninguém, eu não fui chamado, marido não foi chamado para salvar a esposa, nem esposa foi chamada para mudar marido, nem pai foi chamado para mudar filho. Nós somos chamados para inspirar as pessoas através do exemplo e constrangê-las com amor, a fim de que elas sejam transformadas não pela imposição e a manipulação, mas pela inspiração no nosso comportamento. Mas nós não fomos chamados para mudar a vida de ninguém. Eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta. Ele deixa muito claro, ele diz: eu não sou o cumprimento da sua expectativa, eu não sou. Não tente projetar em mim as suas carências, não tente projetar em mim o que você espera que eu fosse. Eu não sou. Ele está aqui, querido, fazendo um corte. Todo mundo decepcionado, porque achando que ele ia dizer: eu sou profeta, eu sou Elias, eu sou Jesus. Ele diz: eu não sou, eu não sou. Irmãos, deixa eu dizer algo para você: todo mundo que tenta ser o que não é, acaba manipulando quem acredita falsamente que é o que ela diz que é. Entendeu? Irmãos, sabe, essa tentativa da gente ser o que não é, tentar mudar pessoas, pelo amor de Deus, quem é que te chamou para mudar alguém? Quem colocou na sua cabeça que você pode mudar o seu marido? Quem? Em que lugar? Em qual Bíblia? Em que, assim, de forçar, de tentar ser mãe para quem não precisa de mãe? Sim, esse cara tem 30 anos, 40 anos de idade, tu querendo ser mãe dele? Sim, e Deus não te chamou para isso. Isso é cansativo demais. E se você tentar isso, você vai se tornar uma manipuladora ou um manipulador. E, gente, manipulador sempre vai fazer duas coisas: primeiro, decepcionar, porque não vai ter resultado, e segundo, acabar afastando a pessoa do alvo que está querendo, porque manipulação não tem resultado. Irmãos,
saiba o que você não é. Você não é Deus. Você não convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você não é Espírito Santo. Você não transforma ninguém. Eu não transformo ninguém. Irmãos, nós somos o quê? Uma voz que clama do deserto. Eu sou uma voz que ora, eu sou uma voz que aconselha, mas eu não mudo ninguém, eu não tenho força para mudar ninguém, eu sei quem eu não sou. Irmãos, nesse tempo é melhor você saber o que você não é do que você é. Sabe, tem pessoas, querido, é melhor você não ficar perdendo tempo tentando ser, perdendo tempo tentando se esforçar, perdendo tempo tentando fazer o que Deus não te chamou para fazer, perdendo tempo tentando se provar para alguém que você é aquilo que você sabe que não é. Olhe para esse homem, ele é humilde, ele sabe, por isso ele foi o maior homem que já pisou na terra. Jesus diz assim: João Batista é o maior homem que já pisou na terra. Não é interessante? O maior homem que já pisou na terra é um homem que sabia exatamente o que ele não era. Não é interessante? O maior homem que já pisou na terra era um homem que sabia quem ele não era. Queridos, o ambiente onde Deus vem, num ambiente de manipulação. Assim, as pessoas às vezes, Deus vem agir, e Deus olha assim, eu vou cooperar com a manipulação, eu não coopero com isso não. Eu sou o Deus da transformação, eu sou o Deus da inspiração, eu sou o Deus que dou o sentido, sou o Deus que direciono, e sou o Deus que mudo. Mas eu não trabalho com ninguém, eu não tenho cooperação de ninguém, eu não quero a sua mão, eu quero apenas a sua oração. Deus não quer a sua ajuda, Deus quer a sua oração e a sua intercessão. A gente precisa saber o que não é, e saber o que não é humildade. E irmãos, preparar o caminho é ter um comportamento de humildade. Preparar o caminho, querido, olha só que interessante aqui no verso 22, ele diz assim: eu não sou profeta, não sou Cristo, eu não sou Elias, eu sou uma voz que clama no deserto. Aí ele diz: aplanai o caminho do Senhor, coloca o caminho reto. Essa palavra aqui no grego koiné é simples, ela é limpar, alinhar, ela é nivelar o caminho. E ele diz aqui, é interessante que ele diz assim: conforme o profeta Isaías disse, eu sou a voz que clama no deserto. Vamos lá no profeta Isaías, para ver o que o profeta Isaías disse. Isaías 40, verso 3, diz assim: voz que clama no deserto, olha que incrível, preparai o caminho do Senhor, endireitai a vereda do nosso Deus. Então, aplane o caminho, aplane. E ele diz como vai aplanar, todo vale será exaltado. O que é um vale? É uma depressão geográfica. Todo vale vai se levantar. E ele diz assim: todo monte vai ser abatido. Disse, o caminho torcido vai ser endireitado, ou seja, o caminho tortuoso vai endireitar. E ele diz assim: e o caminho áspero, cheio de pedras, vai aplanar. Ele começa dizendo assim: todo vale, toda depressão vai se levantar para aplanar o caminho. O que é uma depressão? A depressão é um lugar de culpa, de indignidade, de baixa autoestima, de falta de compreensão que você é um filho de Deus. Deixa eu dizer, você não é um escravo, você não é um vassalo, você não é um acessório, você é um filho de Deus. Filho de Deus. Irmãos, olha aqui, eu tenho filhos, e assim, eu aprendi nesse momento que eu não sou dono mais de nada. Assim, tem hora que eu quero me irritar, porque eu vou lá procurar uma camisa minha, aí está no meu filho. Eu vou lá, eu fui lá, comprei um açaí para comer mais tarde, aí os traça comem tudo. Eu tenho 2 traças e 1 tracinha. Assim, e eu falei, poxa, aí eu vou lá para procurar uma calça, não acho, aí eu vejo em um. Aí eu penso em ficar bravo, eu falo assim, daqui uns dias eles vão casar, e eu vou ficar com a saudade. Vai, usa. Irmãos, eles são filhos, eles têm acesso a tudo que é meu. Meu filho nunca vai chegar e vai dizer assim, pai, eu podia abrir a geladeira para comer alguma coisa? Eu ia dar um tapa na nuca dele. Eu ia falar assim, tu é meu filho,
Tudo que eu tenho é seu. Deixa eu te dizer, querido, tu é filho do Deus Altíssimo. Você, irmão, se erga, se levante, entenda o seu lugar. A Bíblia diz assim: ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Levante a mão e diga: eu sou filho de Deus, eu sou filho. Eu não sou escravo, eu não sou vassalo. Eu queria que alguém me ajudasse a celebrar se eu sou filho de Deus. Como aplana o caminho, os vales vão se levantar, ou seja, essa falta de entendimento de quem eu sou se ergue. Segundo, os montes vão ser rebaixados. Como é que se acerta um caminho? O monte vai ser cortado, ou seja, o orgulho, a soberba, a autossuficiência, a arrogância, a presunção, tudo tem que cair, tem que cair. Irmãos, eu pastorei há 30 anos, eu nunca vi um orgulhoso dizer eu sou orgulhoso, porque faz parte de não saber que é ser orgulhoso, faz parte de não falar que é presunçoso ser presunçoso, faz parte. Eu dependo de Deus, mas nunca ora para fazer nada, é autossuficiente, faz parte. As pessoas falam, mas não vivem, faz parte. E o que Deus está dizendo assim? Monte abaixa. Eu sei fazer aquele negócio, mas ora antes de fazer. Eu sou bom no que eu faço, mas ore antes de fazer. Esse negócio, ore antes de fazer. Abaixe e submeta ao Deus que sabe o presente, passado e futuro simultaneamente. E Ele conhece as pessoas por trás das máscaras, e Ele entende o mundo, e Ele protege você quando você se submete a Ele. Vales se levantam, mas montes se abaixam. E diz: caminhos tortuosos sejam colocados, sejam acertados. Sabe, querido, sabe qual é o pior pecado da Bíblia? Tem gente que acha que não tem pecado melhor e pior. Que canta aquela musiquinha. Quem se lembra dessa música? Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não, pecado. Essa música é muito bonitinha, mas muito mentirosa. Por quê? Porque fala que não existe diferença de pecado. A Bíblia é clara. João diz assim: tem pecado para a morte. O apóstolo Paulo diz assim: olha, abstende de todo pecado, mas principalmente na carne. Por quê? Porque quando você peca na carne, a sua conexão é espiritual, é química e corporal. Você vicia a sua mente na química do pecado. Então não é mais só de escolha, é um vício químico. E tudo isso, existe graus de pecado, e pecados piores, é claro. A Bíblia é clara nisso. Mas tem um para mim, no meu ponto de vista. Por que o meu ponto de vista? Porque foi o mais condenado por Jesus. Hipocrisia. Irmãos, Jesus abraçava os pecadores, o cara lá errado, ele ia lá, acertava a vida, estava junto. Mas, irmão, com hipócrita era dedo no olho, chute na canela. Irmão, era banda, era jogava para o lado. Jesus, o tempo todo estava em confronto com hipócritas. E você sabe o que é hipocrisia? Hipocrisia é esperar de alguém que você não espera de você, é cobrar de alguém o que você não cobra de você, é impor o peso em alguém que você não coloca sobre si mesmo. Hipocrisia é não conciliar o que você diz com o que você faz e ainda dizer que faz. Hipocrisia é a mentira, é a irmã mais nociva da mentira, porque a mentira, ela já é o desastre moral de dizer que faz e não faz, mas a hipocrisia, você diz que faz e não faz, e impõe ao outro que faça. E isso, irmãos, esse é um caminho tortuoso que tem que ser aplanado. A nossa busca é autenticidade, a nossa busca é coerência, a nossa busca, irmãos, é nos posicionar. Assim, o que você fala, você faz. Então, se você faz, você não fala. Sabe, a gente tem que se segurar. Se existem coisas que você ainda não venceu, se segure para não falar sobre isso. Tudo bem, ninguém tem que ser perfeito, não. Todo mundo está
Agora, se você não faz, quando você for falar, guarda a sua boca. Fala assim, não tenho autoridade para falar sobre isso ainda. Eu não tenho autoridade. Eu não tenho autoridade para dizer. Por quê? Porque eu erro nisso. Hipocrisia é quem fica metendo pau em político e está roubando, e quando dá, rouba alguma coisa no trabalho. Imagine como Deus olha isso. E a gente, por isso ele está dizendo assim, acerte o caminho. Em terceiro lugar, como é que é acertar o caminho? Olha o que ele diz assim, então, ele diz, eu não sou Cristo, eu não sou Elias, e eu não sou profeta. Aí os fariseus disseram, então por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E ele respondeu, eu batizo com água. O que é preparar o caminho do Senhor? É fazer o que você pode fazer. Ele diz assim, eu batizo com água, mas depois vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou ele, eu não sei fazer isso, mas eu faço o que eu posso fazer. Irmãos, esse é um princípio tão simples, mas é um princípio que convida, que é magnético para Deus fazer, para Deus vir. É você fazer o que você pode fazer. Quantas vezes tem pessoas que entraram em situações difíceis de dívidas, aí clamando a Deus, que Deus abra uma porta para fora da dívida, mas não faz o que precisa fazer, não corta, não vai viver um momento de restrição por alguns meses, restrição absoluta, não quer autoimpor-se a não ter, aí você não faz o que você quer, o que você pode fazer, e pede para Deus fazer aquilo que você não consegue fazer. Nós precisamos entender esse princípio. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, eu vou colocar você no muito. Ou seja, eu preciso que você faça o que você pode fazer. Entenda, querido, existe algo disponível para você fazer nesse momento. Algo disponível na sua vida. Às vezes, sabe, o que não está disponível? Vamos lá. Às vezes não está disponível uma guinada na sua carreira agora. Não está disponível. Mas está disponível você investir em si mesmo fazendo um curso. Às vezes não está disponível, querido, você acertar o alvo de transformação que você tanto deseja. Não está disponível agora, não está disponível. Mas está disponível um esforço de aperfeiçoamento. Às vezes não está disponível isso, mas está disponível você ser o melhor pai. Está disponível você ser o melhor filho. Está disponível você ser o melhor marido. Está disponível. Não está disponível aquilo, mas está disponível isso. E Deus fica olhando assim, deixa eu ver se ele faz aquilo que está disponível. Já que não está disponível batizar com o Espírito Santo com fogo, deixa eu ver se ele batiza com água. Queridos, a Bíblia diz, tudo que vier às suas mãos, faça segundo a sua força. E eu quero dizer, existe uma graça disponível para você fazer o que está disponível nesse momento. O que não está disponível, deixe para Deus. Irmãos, olhe para aquilo que está à sua mão e faça, e Deus vai olhar, e Deus vai honrar. Prepare o caminho do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Quarto ponto. Como eu preparo o caminho do Senhor? Você identifica Jesus em tudo. Ele chega e diz, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, apontar a Jesus na nossa rotina é primordial para você preparar o caminho para uma grande intervenção de Deus. Sim, eu me lembro, quando eu me converti realmente, eu trabalhava numa empresa, e assim, o ambiente era muito nocivo à minha fé, eles me perseguiam muito, ironizavam, faziam chacota comigo, e assim, o tempo todo eles me espizinhavam. Eu me lembro que um dia eu fui lá, peguei a comida, fui orar, assim, bem baixinho, um cara do lado, eu falei, Senhor, obrigado por esse alimento. Aí ele falou, ei, não foi Deus que tirou esse alimento, não, foi a Vale do Rio Doce, a empresa que te deu. Aí eu abaixei, não briguei. Aí eles faziam hora, aí eu estou lá, cheguei de manhã, estou lá na minha cadeira e falei, Senhor, obrigado por esse dia de trabalho, por esse trabalho. Aí meu chefe viu, ele disse assim, ei, não foi Deus que te deu esse trabalho, não, fui eu que te dei esse trabalho. E eu olhei para ele, claro que eu não ia brigar com o chefe para perder o emprego, mas eu olhei para ele, no meu coração eu falei, Deus usou uma mula e também usou você. Assim, queridos,
quando nós apontamos a Jesus em tudo na nossa vida, assim, Deus olha do céu e diz assim: que incrível, Ele dá crédito para mim em tudo, eu vou abençoá-lo. Irmãos, olha o que está escrito em Tiago capítulo 4, verso 13, diz assim, ó: agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que vai acontecer amanhã. Em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Olha o que o Tiago está dizendo. Ele está dizendo que o cristão tem vernáculo, ele tem jeito de falar. É como? Assim, você não vai dizer assim: olha, amanhã nós vamos nos encontrar. Não, você fala assim: olha, amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Irmãos, isso tem um poder no mundo espiritual. Fala assim: olha, eu vou tirar férias. Não, se Deus quiser eu vou tirar. Eu vou fazer aquele projeto, vamos lá, nós vamos fazer aquele projeto. Se Deus quiser a gente vai. Isso no mundo espiritual abala as estruturas. Isso no mundo espiritual, que eu disse, irmão, tem linguagem. Mas eu vou falar que nem crente. Decida se você é crente ou não é, porque essa é a linguagem do servo de Deus, essa é a linguagem de quem sabe que é Deus que comanda, é quem sabe que, irmãos, o homem, querido, que ele pode trabalhar, mas quem constrói é o Senhor. Ele pode dormir, mas quem dá o descanso é o Senhor. Ele pode comprar o remédio, mas quem dá a cura é o Senhor. Ele pode comprar a cama, mas quem dá o sono é o Senhor. Ele sabe, irmão, que nós não fazemos nada sem Ele. E quando você tem linguagem assim, as pessoas ficam esquisito, né? Esquisito, porque tudo você fala: se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Alguém me ajuda aí, é se Deus quiser. É se Deus quiser. Essa é a linguagem. Isso não sou eu que estou dizendo, é Tiago, o irmão de Jesus, está dizendo. Essa é a linguagem. Por quê? Porque você reconhece Jesus, e quando você aponta Jesus, você cria um ambiente para que Ele desça. Irmãos, preparar o caminho exige confrontos conosco mesmo e com os ambientes e com a mentalidade do tempo. Olha, em Mateus 3:8, os fariseus, os saduceus vêm para ter com João. E João é bem mansinho, né? João Batista, ele diz assim: raça de víboras. Na linguagem cearense, ruma de cobra. Assim. E ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Em outras palavras, ele diz assim: ei, o seu arrependimento tem que gerar transformação. Sabe, tu arrepende uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, na mesma coisa. Ei, irmão, já deu. Esse filme está velho, sessão da tarde. Assim, isso aí já deu. Arruma um outro pecado. Não, arruma não. Assim, mas esse pecado aí já foi. Sim, a gente tem que arrepender, e o fruto do arrependimento tem que ter. E é isso que ele está dizendo. Ele está tentando acertar o caminho. É assim, gente, olha o que o escritor de Hebreus diz assim: ainda não chegastes a sangrar para vos abster do pecado. O que ele está dizendo? Cara, o teu esforço é muito leve. Pai, tu ainda nem se esforçou, nem colocou peso, nem lutou. Ele diz: ainda não chegaste a sangrar, a lutar, a colocar a sua vida de verdade no padrão, na referência. Irmãos, Deus está procurando quem está tentando melhorar. Deus está olhando do céu e está dizendo: não quero ninguém perfeito, mas quero alguém que está melhorando continuamente. Eu quero alguém, eu vou descer, eu vou agir, e eu vou trabalhar na vida de quem está tentando melhorar. Irmãos, quem acha que já está, Deus também fica tranquilo. Tá bom, bonitão das tapioca, tudo bem com você. Deus vai lá e se ausenta. Mas, irmãos, quem está buscando, produzindo fruto de arrependimento, está preparando o caminho para Deus vir, está preparando o caminho para o milagre. Quem crê assim, celebra ao Senhor. Está preparando o caminho para o milagre. Irmãos, nós precisamos
vencer esse espírito e de forma que a gente prepara o caminho. Em Lucas aqui 3:10, primeiro foram os fariseus, saduceus, perguntaram: o que faremos? Agora a multidão fala: o que faremos? O que faremos? Lucas 3:10 diz assim: a multidão interrogava, dizendo: o que faremos? E João Batista respondeu: se tiver 2 túnicas, reparte com o que não tem, e se tiver alimentos, faça da mesma maneira. Irmãos, você quer a generosidade de Deus? Seja generoso. Irmãos, Deus é um Deus que favorece quem enxerga a necessidade de alguém perto, quem é livre. Esse papo eu já ouvi tantas vezes, irmão. Olha, bispo, se Deus abrir a porta desse emprego, eu vou ajudar tanta gente. Vai nada, vai nada. Tu não ajuda com o teu hoje, tu vai ajudar quando tiver muito. Não vai não. Irmãos, não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Se você não é fiel no pouco, se você não tem generosidade no pouco, tu não vai ser nunca generoso no mundo. Isso é história. Nem você acredita num negócio desse. Irmãos, nós temos que ser generosos, não com muito. Nós temos que ser generosos mesmo num pouco. Olhar as necessidades, olhar. Eu me lembro que eu estava passando um pior momento, um momento mais ruim demais. Eu e Raquel, a gente orando. Falei assim: Deus, abre uma porta. E a empresa ali, sem caminhar, ali batendo. Eu falei, e eu orando, clamando ao Senhor, pedindo, Deus me dá uma porta, Deus me dá uma porta. Às vezes, quando você pede, Deus me dá a porta, Deus vai te dar uma oportunidade de você ser generoso. E eu me lembro que eu estava lá conversando com uma pessoa, e a pessoa: meu filho não está conseguindo pagar a universidade, não está conseguindo. E Deus falou: você vai pagar a universidade desse menino até acabar. Eu olho: Jesus, tu viu meu cartão de crédito? Tu viu? E eu fui falar com a Raquel. Aí a Raquel, sempre muito mais santa que eu, diz assim: meu amor, a gente está orando para que Deus faça alguma coisa. O Senhor nos deu uma maneira de semear para ser abençoado. Eu fui lá, falei, e eu olhei para ela e falei: que raiva de você, sempre crente demais. A gente foi lá e abençoou. Depois, rapaz, Deus me abençoou tanto. Depois foi a segunda pessoa, depois foi a terceira pessoa, depois foi a quarta pessoa. E eu vi a bênção de Deus quando eu ajudava alguém, num jovem, para ele conseguir, para ele conquistar aquela coisa de se tornar um profissional. E eu falei: Senhor, me dê a graça de olhar ao meu redor e sempre ver alguém que precisa. Irmão, as coisas que mais comum na minha vida, e eu sempre, a Raquel sempre sabe que eu sempre estou andando com dinheiro, porque eu gosto, queridos, de estar perto de alguém, e Deus fala. Tem gente hoje que eu gosto muito de entregar isso, e eu vou lá e dou alguma coisa para a pessoa. Assim, saí com a pessoa, fui conversar, a pessoa vem: ô bispo, ora por mim, não sei o quê. Rapaz, eu posso te dar uma oferta? Está aqui R$300, está aqui R$200, está aqui, deixa eu exercer a minha generosidade, deixa eu colocar a minha avareza debaixo dos meus pés, deixa eu mostrar para Deus, querido, que Ele pode confiar em mim o dinheiro, que eu vou abençoar o pequenininho, o que precisa, aquele que está ao meu redor. Eu quero ver a necessidade dele. E isso, deixa eu dizer, isso é o que? Prepara o caminho do Senhor, prepara para você. Você que está esperando uma porta, pedindo uma porta, deixa eu dar um segredo divino para você. Existe alguém perto de você que precisa de uma oferta, e isso vai ser uma porta de Deus para a sua próxima estação. Sabe? E Deus não está chamando para você dar quando você tem, porque aí é fácil. Deus está chamando para você dar e abençoar, quando é desafiador para você dar e abençoar. Meus irmãos, a generosidade atrai a bênção de Deus sobre a sua vida. A generosidade é, irmãos, algo que puxa o céu para a terra, prepara o caminho do Senhor. Você coloca assim um tapete vermelho para dizer: vem e faz um milagre na minha vida. Alguém me ajuda aí, querido, e celebra ao Senhor. Agora, se você não me ouviu, me ouça muito agora o que eu vou falar, porque isso aqui interrompe a vida de muita gente. Olha só, aí os soldados foram até João e disseram assim: e nós, o que vamos fazer? Uns soldados interrogaram também, dizendo, Lucas 3:14, e nós que faremos? Olha só, ele diz assim:
a ninguém tratei mal ou defraudeis. Ou seja, isso é um princípio muito poderoso. Quando você está numa posição de autoridade, não trate mal alguém inferior a você. Irmãos, eu vou falar isso aqui porque eu pedi à amiga, e ela é uma amiga minha do coração, e a gente já riu sobre isso já. E eu falei, posso falar? Ela falou, só não fala meu nome, bispo. Claro que eu não vou falar. Um dia eu estava para pagar na Zara, no caixa, ali na fila. E eu vi uma mulher, brava, escatitando a menina, eu nem entendi direito o que era. Uma coisa lá, uma compra que ela tinha feito, que não sei o quê. E a menina ali, sem saber o que faz, que era o protocolo lá da Zara, que vem lá da Espanha. A menininha simples ali, sim, tá ali, irmão, na 6x1. Né? Tá uma discussão do 6x1 agora, né? Tá ali no 6x1 na loja, lutando ali, ganhando um valor pequeno e vai lá a mulher batendo, eu me incomodando no meu coração. Eu falei, como é que essa mulher, o que essa mulher acha que essa menina é a dona da Zara? Quem ela acha que ela é? Sim, e a pessoa ali batendo, e eu estou assim, aí de repente essa mulher está assim, falando pesado, falando alto, ela olha para trás, e é uma irmã aqui da igreja, que beleza. Aí ela falou, bispo. Aí eu não perdi e falei, paz do Senhor, irmã. Aí, irmão, ela não vale nada, que é amiga, não. Aí ela começou a rir. Bispo, hoje não é meu dia. Eu falei, pede perdão para a menina. O que essa moça tem a ver com isso? Ela foi lá. Eu falei, pede. Ela falou, chegou lá, minha filha, me perdoe. Eu fui inconveniente, grossa com você. E eu fiquei feliz, porque deixa eu dizer algo para você, irmãos. Olha o que a Bíblia diz: quem oprime o pequeno insulta a Deus. Ouça bem, quem oprime o pequeno insulta a Deus. Quando a pessoa chega lá no banco e fica gritando com a pessoa lá, ou gritando pelo telefone com um atendente, irmão, que está ali no cubículo do telefone, lá do seu cartão de crédito, que ele não tem poder nenhum, a pessoa que está lutando ali para ganhar um trocado, para pagar o aluguel da pessoa, para comer, e a gente vai lá e derrama em cima da pessoa o nosso nervosismo, o nosso descontentamento, como se a pessoa fosse dono daquela empresa, ganha um salário minúsculo, e você derrama o seu ódio, a sua raiva, todo em cima. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, a pessoa não pode falar nada que ela vai ser demitida, e quem não pode se defender, Deus defenderá essa pessoa. A Bíblia diz que Deus é o Deus do órfão, da viúva, do estrangeiro, do pequeno. Ouça bem, irmãos, quando a pessoa não pode nem se defender porque vai perder o emprego, e a pessoa é humilhada e abaixa a cabeça e tem que aguentar o descontrole emocional de alguém que teve um dia ruim, que saiu brigando e vai lá, e o cabra é crente nada, irmão. Me perdoe, sabe, nós precisamos crescer espiritualmente e entender que existem bênção travada por humilhação que você fez de pessoas pequenininhas. Irmão, cuidado, eu estou dizendo aqui como um profeta do Deus Altíssimo, cuidado para você não machucar um pequenininho que não tem nada a ver, por causa da sua raiva com a empresa, por causa da sua raiva, o descontentamento com alguma coisa. Eu também odeio receber uma ligação de pessoa vendendo pelo telefone, mas nem por isso a pessoa está lá num cubículo tentando ganhar a vida, ganhar um saláriozinho desse tamanho. E irmão, para você tratar mal, olha, eu estou dizendo, existem coisas travadas no céu, assim, que não vieram para você, e você está orando, e Deus está segurando, porque Deus defenderá o pequenininho que não pode se defender. Eu queria ter um testemunho aqui para alguém me ajudar e celebrar o Senhor. Deus defenderá quem não pode se defender. Deus olha assim, irmão, dizendo assim, como é que esse cara está humilhando uma pessoa que não pode fazer nada? E a pessoa ali sendo humilhada. Quantas vezes eu vi isso? E diz, irmãos, aqui quantas vezes eu vi isso? Olha, uma vez no banco, eu cheguei,
E eu não sou disso. Eu cheguei a bater boca com o cara. Falei, como é que você faz isso com a pessoa? Você não sei o quê. Falei, você não, rapaz, não humilha a pessoa não. Pessoa descontrolada, que quer derramar o descontentamento, bate a cabeça na parede, chuta o poste. Você vai lá fazer alguma coisa, você, sabe, abre a boca com as duas mãos assim, até esticar. Faz qualquer... Agora, humilhar um pequenininho, a pessoa que está lutando, em nome de Jesus, não faça nunca mais isso não, em nome de Jesus, não faz isso mais não. Quando você for fazer, lembre que por trás de uma pessoa que está lutando para sobreviver e que não tem força e poder nenhum de resolver o seu problema, existe um Deus ali, olhando para você e diz, você está humilhando quem não pode se defender, e eu serei a justiça dessa pessoa. Irmãos, ficou silêncio aqui. Se Deus, nós podemos tratar bem as pessoas. Esse é um compromisso de vida de um cristão. Submeter-se a padrões mais elevados de comportamento. Ser cortês e amável. Dominar o seu próprio espírito. E ser a face linda do Evangelho para o mundo. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós podemos ser assim. Você concorda comigo? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Irmãos, por último, como é que a gente aplana o caminho? João Batista confronta a imoralidade do tempo. Vamos lá. Está aí em Marcos 6,18. Ele diz assim, pois João Batista dizia a Herodes, não é lícito possuir a sua mão. Ele disse para o rei. O rei estava vivendo em promiscuidade, ele diz assim, não viva em promiscuidade. Irmãos, se a gente quer preparar o caminho do Senhor, nós precisamos ter uma colisão com a pureza. Eu sinceramente não entendo como hoje as pessoas são obcecadas por sexo. Assim, sério, uma coisa que você faz, assim, uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, um pouquinho de tempo, e a pessoa vive mentalmente possuído, não consegue viver uma vida tranquila, apaziguada, relax, não consegue ter uma relação. Deixa eu dizer, irmão, não existe nada mais incrível que você ter uma pureza dentro de você, tratar assim as mulheres como irmãs, as mais velhas como mães, as mais novas como filhas, e no outro sentido também, os homens, assim, de você ir para um lugar de tranquilidade existencial, sem essas tensões permanentes. Pare de alimentar aquilo que você quer matar. Você fica aí nesse telefone aí o tempo todo, no Instagram, em qualquer lugar, alimentando, irmãos, imagens numa área que você devia colocar em xeque. Cara, apazigua isso dentro de você. Coloca um freio, viva a vida. Existem muito mais coisas para você fazer e ser. Essas tensões que você submete a você mesmo estão atrapalhando a sua progressão, o seu avanço, o seu crescimento, porque isso possui a alma das pessoas. É por isso que o diabo, para tudo quanto é, coloca uma mulher seminua no outdoor, não sei para onde, no Instagram. Por quê? Porque de algum modo quer possuir, quer hipersexualizar essa geração que tem que voltar para a moral e para a tranquilidade. Pacifica a sua alma. Tem hora para isso. A sua mente não tem que ficar pensando nisso. Não tem que ficar... Irmãos, a Bíblia diz assim, bem-aventurados puros do coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, você pode ser uma pessoa, um voyeur, que olha para as pessoas e vê as pessoas nuas, que enxerga assim, quase que um digital, que o tempo todo, você vai ver muita coisa, você só não vai ver Deus, porque é o
puro de coração que vai ver a Deus. É a pessoa com pureza, com retidão. Ei, irmão, é mais leve do que você pensa. Não acredita nessa mentira de Satanás, que o homem é assim. Não é. Mulher é assim. Não é. Não é. É porque você tem treinado o seu espírito nisso. É você tem alimentado aquilo que você está tentando matar. É porque você ainda não decidiu. Deus vai pacificar você no seu interior. Alguém aqui sabe que eu estou falando uma palavra profética para esse tempo? Deus! E o que João Batista faz aqui? Ele diz assim: calma. Ele confronta o espírito do tempo, Herodes, a imoralidade. A gente acalma a nossa alma e a gente vive as coisas que são importantes. Amizade é muito mais importante que sexo. Sua carreira é muito mais importante. Sua mentalidade é muito mais importante. Seu comportamento é muito mais importante. Sua saúde é muito mais... Irmãos, fica lá atrás. E o que acontece hoje foi trazido por uma obsessão contínua. E sabe que a gente não vai ver, irmão, o céu descendo sobre a nossa vida, enquanto a gente não calar essas vozes, e a gente dizer: está tudo bem, está apacentado isso dentro de mim, está tranquilo. Deus quer tranquilizar a sua alma nessa área, e fazer você viver uma vida leve, contínua de crescimento, e no nome de Jesus, prepare o caminho do Senhor. E preparar o caminho do Senhor é isso, irmão. Perceba que, em geral, é viver com leveza emocional, leveza relacional, leveza sexual. É viver com leveza. É você, sabe, viver uma vida de dependência de graça e felicidade. Irmãos, preparar o caminho do Senhor. Eu quero terminar com esse texto, João 1, 21 e 6. Você pode colocar de pé, por favor? E queria que colocasse aqui João 1, verso 6. Olha só. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado, diga o seu nome comigo, chamado, vamos lá, chamado, não, seu nome. Quando eu falar João, você fala Roberto, o seu nome. Vamos lá. Surgiu um homem enviado por Deus chamado... Isso. Continua, verso 7. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim que por meio dele todos os homens crescem. Olha no verso 8. Ele próprio não era a luz, mas ele veio como testemunho da luz. E essa luz estava chegando ao mundo, a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Sabe que João... Irmãos, a luz estava vindo para se manifestar. Ele estava preparando o caminho. Ele estava testificando. Ela está vindo. Ela está vindo. Ela está vindo. Irmãos, nós preparamos o caminho quando a gente está o tempo todo profetizando. Ouça, eu não sei quando ele vai fazer. Eu não sei como ele vai fazer. Eu não sei através de quem ele vai fazer. Eu sei que ele vai fazer. Alguém levanta a mão e diga: ele vai fazer. Se você quer, diga: ele vai fazer um milagre na minha vida. Diga: ele vai intervir, ele vai manifestar aquilo que ele quer na minha vida. Mas eu não sei quando ele vai fazer, eu não sei o jeito que ele vai fazer, eu não sei através de quem ele vai fazer. O que eu posso é preparar o caminho para que ele venha. O que eu posso é acertar o caminho e colocar, irmãos, um tapete vermelho e dizer: a minha vida está preparada para os milagres de Deus. A minha vida está preparada para a intervenção de Deus. A minha vida está preparada para o agir de Deus. Se a sua vida está sendo preparada, levante as suas mãos e nós vamos dizer: estou preparando o caminho. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas. Endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça,
porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno, aleluia, a sua sandália. Você pode celebrar o Senhor, comunidade das nações. Você pode fazer um barulho para o Senhor hoje nesse lugar e celebrar. Nós estamos preparando o caminho. É Ele que faz, é Ele que sabe quanto faz. Mas nós estamos deixando tudo preparado. Tudo preparado. Quantos estão preparando o caminho aqui, querida? Trabalhando, deixando o Senhor estar aqui. O altar está preparado. Quando o Senhor quiser descer fogo e o Senhor provar para todos os homens que o Senhor muda a vida de quem confia no Senhor, desce o fogo, está tudo preparado, está tudo preparado. Irmãos, que seja esse o nosso esforço, de sempre estar trabalhando no nosso altar, de sempre estar preparando o caminho, sempre entender o nosso lugar. Olha, depois de tudo que João abriu mão, depois de tudo, irmãos, que ele disse, é Ele, é só Ele. Ele perdeu os discípulos dele para Jesus e está tudo bem para Ele. Depois de ele dizer, olha, importa que Ele cresça e eu diminua. Jesus olhou para João, olha só, quem submete a Deus não é fraco. Quem, irmãos, luta para ser melhor não é fraco. Quem é humilde é ferro revestido de veludo. Por fora parece que é macio, por dentro é firmeza. Jesus olhou para João e diz assim: que buscastes quando fostes ter com João? Um caniço debruçado ao vento? Olha só a linguagem poética de Jesus. O que vocês esperavam quando vocês foram ter com João? Um cano pequeno que quando bate o vento dobra? E Jesus disse, não. João é um homem que nunca existiu ninguém como ele. Irmão, João se dobrava para Jesus, mas para o vento não. Ele se dobrava para Jesus, mas para nada. Ele se tornou um homem ereto. Um dia Herodes foi lá e cortou a sua cabeça, e ele mostrou para a gente que um homem da grandeza dele só podia morrer do jeito que ele morreu, mostrando para o mundo um herói divino que prepara o caminho do Senhor.
Esse é nosso alvo, preparar o caminho do Senhor e ver Jesus vindo e mudando a nossa história e a história da nossa família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Quarta-feira estamos juntos aqui. Deus te abençoe. Abraça alguém, diga: foi bom